13 horas e 16 minutos, 17 minutos em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Logo, logo teremos aqui uma FM, né? Lindo, não? Quanta coisa boa acontecendo. As meninas que estão mudando a escola. É um artigo aqui da revista Nova Escola, falando sobre a nova atuação das meninas dentro das escolas. Eu acho que é um artigo maravilhoso que fala sobre feminismo, né? Fala sobre essa atuação feminina na vida atualmente, e acho que é um momento assim da gente ouvir um pouquinho esta releitura, né, vamos dizer assim, do feminismo e apoiar essas meninas que estão fazendo diferente dentro das escolas e estão fazendo muita diferença dentro da vida das escolas. Elas enfrentam o machismo que ainda existe, né, com união, organização e criatividade. No Rio de Janeiro, os meninos não deixam suas colegas de classe jogarem futebol com eles. Dá para acreditar? Também na capital fluminense, meninas são assediadas nas ruas por usarem saia e meias 3/4 como uniforme. No interior da Bahia, um professor afirma que, abre aspas, a matemática sai naturalmente dos poros dos meninos, assim como a saúde e a educação são escolhas óbvias para as meninas, fecha aspas. Em São Paulo, as próprias meninas se xingam e se desrespeitam ao sinal do menor desentendimento. E há quem se pergunte se a escola ainda precisa do feminismo. Enquanto alguns se questionam, muitas jovens se mobilizam. Ao lado das ocupações secundaristas, as iniciativas feministas, sejam as organizadas em coletivos ou as espontâneas e individuais, são a grande novidade no hoje efervescente cenário da juventude estudantil. São casos nascidos com base em uma ocorrência concreta ou da simples necessidade de discutir o papel da mulher na escola, de proibições veladas ou interdições explícitas, de garotas prestes a entrar na faculdade ou de meninas de apenas 10 anos, o que diz muito sobre as gerações que vêm por aí. O feminismo, você sabe, não é de hoje. O movimento está presente de maneira organizada, pelo menos desde o século XIX, século passado, quando aconteceu sua primeira grande onda que lutava pelo sufrágio, o direito ao voto na Inglaterra. Foi lá que nasceu o feminismo, né? Que as mulheres lutavam pelo direito ao voto. A segunda onda ocorreu nas décadas de 1960 e 70, com a invenção da pílula anticoncepcional e a chamada Revolução Sexual nos Estados Unidos. Esse período ficou marcado pelas manifestações de rua em que mulheres chegaram a queimar seus diplomas de ensino superior, revoltadas por não terem aprendido nada sobre a história do gênero na universidade. Ao mesmo tempo, também reivindicavam maior liberdade sobre seus corpos, sua sexualidade e suas escolhas de vida. Hoje já dá para falar na existência de uma terceira onda, com um feminismo mais plural do que nunca, afirma Maria Helena Vilela, educadora sexual e diretora executiva do Instituto Kaplan. O barulho dos movimentos no século XXI é considerável. O que chama a atenção é a grande aderência de jovens meninas
tanto nas ruas, em protestos e marchas, quanto no ativismo virtual, em grupos de discussão e blogs. Nos dois casos, a capacidade de organização via redes sociais é um fator de impulso e novidade. A internet trouxe a possibilidade de as pessoas falarem em primeira pessoa e conhecer ações em todo o mundo, o que unificou muito as lutas, diz Maíra Kubik-Mano, que é professora do Departamento de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. Essas jovens são as mesmas que estão na sua sala de aula. E os problemas começam quando elas não se reconhecem na escola em que são obrigadas a frequentar. Apesar de ser liderada majoritariamente por mulheres, é importante que se diga que a escola é um dos ambientes mais machistas da nossa sociedade. O roteiro de um currículo oculto, mas sempre reforçado nas trocas informais com colegas e educadores, é conhecido. As meninas são incentivadas a ser quietas e reservadas, enquanto os rapazes devem ter mais iniciativa. As profissões de exatas são coisas de homem e as voltadas para o cuidado das mulheres. O tempo de quadra é maior para os meninos, que se movimentam mais, e assim por diante, afirma Maria Helena. As mulheres sentem o peso desse enquadramento, dessa diferenciação. 77% delas dizem que o machismo impacta diretamente em seu desenvolvimento, segundo pesquisa da agência e escola de jornalismo Enóis, com mais de 2.000 jovens de 14 a 24 anos, a maioria estudantes da educação básica ou superior. De tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das construções sociais mais poderosas. É por isso que é tão difícil acabar com o machismo. A ideia de que os homens podem fazer o que quiserem com as mulheres está tão enraizada que muitos até se sentem encorajados a encarnar esse padrão. Ainda é assim. Talvez você reconheça na sua escola episódios como o do Colégio Pentágono, escola de elite na capital paulista. No intervalo, os meninos do ensino médio costumavam fazer piadas e mexer com as meninas que se sentiam ofendidas, mas não reagiam. Até que um dos rapazes deu um tapa na bunda de uma colega. Aquela foi a gota d'água de um desconforto que vinha de muito tempo. Estávamos cansadas de sermos desrespeitadas. Por isso, decidimos criar um movimento feminista dentro da escola, conta Mirella Nucci Zanetti, estudante do primeiro ano. A primeira ação foi na quadra, quando todas as meninas vestiram preto para reivindicar a necessidade de debater o que aconteceu, ou seja, o tapa que o rapaz deu na bunda da menina. Deu certo, e a discussão já envolveu a gestão, ampliando-se para outros temas polêmicos, como o uso de short. Casos como esses são uma excelente oportunidade para a escola. O machismo se manifesta, sobretudo, nos comportamentos cotidianos. Sabe aquelas piadinhas que sempre desqualificam a mulher, que sempre geram um desrespeito, né? Que sempre tem um sarcasmo? Pois é. Quando essas situações ocorrem, a chance concreta para discutir está diante de todos, afirma Maria Helena. Outro exemplo,
cada vez mais recorrente, está no mundo virtual, com o vazamento de imagens íntimas via redes sociais. Em 2015, na capital paulista, vídeos denominados Top 10 do WhatsApp acabaram viralizando. As vítimas da vez são sempre de uma mesma escola. Ao som de um funk pornográfico, os vídeos mostram fotos do Facebook de 10 meninas, indicando por escrito características físicas ou comportamento sexual. Explica Tatiana Rodrigues, educadora social do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo. Ela e sua equipe precisaram entrar em ação para ajudar meninas expostas na periferia de São Paulo, pois as instituições não deram conta de dar uma resposta às queixas nem de fazer o debate sobre o tema. Fazendo só um pequeno parênteses aqui, e outro dia, não sei se eu cheguei a comentar aqui na rádio, mas tem tudo a ver com esse assunto. Estava atendendo uma pessoa, cuidando de uma pessoa, e ao mesmo tempo ela estava assistindo um programa na televisão da Fátima Bernardes, e o tema do dia era falando de professoras que vinham fazendo a diferença, né, dentro das suas escolas. E aí ela apresentou o trabalho de uma professora de Brasília, se não me engano, que teve assim o insight, né, a luz de compreender como que a cultura das meninas da classe onde ela atuava, ela era professora de português, de literatura especificamente, e ela queria fazer um relacionamento mais forte, mais duradouro, que tivesse mais confiança e que realmente fosse fazendo uma mudança, uma transformação naquela cultura, porque ela começou a observar que as jovens meninas colocavam no Face, né, vídeos de si mesmas se colocando numa posição muito banalizada, né, de banalizar o próprio corpo, de banalizar a própria sexualidade, né, enfim, de se tornar uma pessoa cada vez mais exposta ao mundo, ao universo machista que ainda existe, né, e de uma forma tão desprotegida. E ela decidiu, então, fazer um trabalho com esse grupo e começou colocando um projeto onde elas pudessem ler a vida de mulheres que, independente da sua classe social, da etnia, de sua formação acadêmica, né, se destacaram no mundo, no universo brasileiro, né? Especialmente dentro da literatura e em outras áreas também, além da literatura. Então, ela contou a história, por exemplo, da dona Zilda Arnes, que fez um trabalho belíssimo, né? Resgatando, promovendo mães e crianças, especialmente em regiões mais carentes, né? Através de um trabalho de nutrição, né, mas muito especial, através da pastoral da criança, falando, por exemplo, sobre Carolina de Jesus, uma mulher negra e semi-analfabeta, mas que tinha composições maravilhosas e que escreveu muitíssimo bem, né, e teve os seus poemas traduzidos para várias línguas. Lígia Fagundes Telles, né, e outras, Clarice Lispector, e outras mulheres, Carolina, como chama aquela lá de Goiás, Neuza? Cora Coralina, né, que foi uma mulher que começou a se destacar na vida e na literatura depois que ela já tinha mais de 50 anos, né, passou por grandes dificuldades nessa questão de machismo, porque ela quis se separar do marido, né?
não era amada, não era bem tratada e sofreu muito por conta disso, e depois escreveu lindamente, né, sobre a vida e o viver. Bom, através desse resgate, né, dessas mulheres que passaram por histórias as mais diversas, ela começou a resgatar, né, essa cultura, porque essa comunidade onde as meninas viviam era uma comunidade que favorecia sempre uma visão muito banalizada da mulher, ou seja, uma visão machista. Porque a nossa cultura, né, a cultura machista com a qual a gente ainda convive, né, agora a gente não é mais submissa a essa visão, graças a Deus, porque os homens mudaram e as mulheres também. Mas ainda existe, né, essa cultura do domínio, onde o homem tem o poder e a mulher deve se submeter a ele e ser objeto ainda deste homem ou dessa vida, né? Não é mais assim. Mas em algumas comunidades ainda existe isso. E as mulheres então acabam achando, né, que se colocar dessa forma tão sexualizada e desprotegida é um poder, quando na verdade, né, não é mais um poder, né? Isso as deixa desprotegidas e as desqualifica, né, e as banaliza diante de si mesmas e do universo à sua volta. Então, desconstruir essa forma tão precária, né, tão empobrecida de se ver, é necessário para que as mulheres realmente, as meninas realmente ganhem uma visão do o que é realmente o poder feminino, né? O que é realmente a gente saber se amar, se proteger, se gostar, né? Saber escolher com quem quer estar e como quer estar, o que quer estudar, aonde quer trabalhar, com quem quer conviver. Isso é um direito, são direitos humanos, né? E esses direitos precisam ser trazidos, né, à luz, né, com mais força, com mais beleza e com mais proteção para a mulher. Bom, essa professora então foi trazendo, né, era uma classe mista, e isso foi trazendo uma discussão, né, entre meninos e meninas sobre essa questão do empoderamento feminino. Houve uma mudança maravilhosa, e isso foi envolvendo a vida de toda a comunidade, as mães, as avós, e é isso que faz a mudança na cultura, né? É todo mundo junto compreender como é importante realmente a gente saber se cuidar, né? Se proteger, se querer bem, se valorizar, né? E ter autoestima, confiança para ir em frente, ainda que de vez em quando tenha um jovem ou outro rapaz, né, que banalize isso, que faça piadinha disso, que faça sarcasmo com isso. É preciso a gente reagir e ir em frente. É isso. As vítimas são sempre de uma mesma escola, ao som de uns funk pornográfico. Os vídeos mostram fotos do Facebook de 10 meninas indicando por escrito características físicas ou comportamento sexual. Ela e sua equipe, essa professora, precisaram entrar em ação para ajudar meninas expostas na periferia de São Paulo, pois as instituições não deram conta de dar uma resposta às queixas nem de fazer o debate sobre o tema. A ação pedagógica, nesse tipo de caso, envolve discussões sobre padrões de beleza. É preciso explorar a condição entre um ideal de mulher sexualmente desejada e uma pressão em sentido contrário para que uma moça de valor seja recatada. A cultura nos chama a tratar o corpo como objeto
E quando as meninas se comportam dessa maneira, são expostas e ridicularizadas. É algo enlouquecedor para as mulheres, afirma Valesca Zanello, que é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Saúde Mental e Gênero da Universidade de Brasília. De fato, os efeitos psicológicos causados por essa exposição são violentos. Vão do abandono escolar ao suicídio e podem afetar também meninos. De um lado, eles valorizam a mulher que se expõe, e de outro lado, essa mesma exposição deixa essas mulheres, né, à mercê, né, da exposição pública, né? Então, é um caso muito sério. Há garotos gays expostos e intensamente discriminados por não corresponderem ao comportamento considerado padrão de masculinidade. Isso também é machismo, diz Vanessa Cândida, que é comunicadora do SEDECA e membro do coletivo feminista Mulheres na Luta. Mulher não serve para exatas? Outro aspecto do sexismo diz respeito às expectativas de aprendizagem de garotos e garotas, hoje muito menor, né? Tanto que se você for aqui à FEG, que é uma faculdade de engenharia e física, não é? Você verá muitas meninas, sendo que quando começou, sei lá, para 10 rapazes, talvez tivesse uma mulher, né? Menos, né? Pois é. Na educação, permanecem desigualdades mais sutis, como a ausência de mulheres na área de exatas, explica Cacá Verdade, que é coordenadora do Fundo Elas de Desenvolvimento Social. Novamente, não se trata de dado natural ou fruto do acaso. Ao longo da escolaridade, as meninas são estimuladas a desenvolver a afetividade, o cuidado e a sensibilidade, enquanto os garotos desenvolvem habilidades de raciocínio lógico e precisão. Paulo Blinkstein, professor da Universidade de Stanford, uma das melhores do mundo, explica que todos são igualmente capazes de aprender, mas as mulheres acabam desestimuladas a seguir a área de exatas. Aliás, quero aproveitar aqui e fazer a sugestão de um filme maravilhoso que se chama Estrelas Além do Tempo, para a gente aprender com essas 3 mulheres maravilhosas, personagens reais da nossa vida, que na década de 60, na década de 60, ingressaram na NASA, eram mulheres negras e competentíssimas, né? Então, sofreram, assim, preconceito de tudo quanto foi jeito, né? Dos machistas, dos brancos e das pessoas que se sentiam muito superiores, né? Porque eram homens brancos e porque tinham estudado em escolas especiais, né? Vale a pena assistir esse filme junto com os filhos e comentarem entre si o que é, né, ganhar esse poder pessoal, né, como pessoa, como mulher de qualquer etnia, e acreditar nessa competência que homens e mulheres têm, todos nós temos, né? É uma questão só da gente ser mais estimulada, só isso. Começa na família, que em geral compra a ideia de que há papéis sociais e profissionais e profissões típicas de homens e de mulheres. Segue ao longo da escolarização com as opções do currículo e as ações do dia a dia. As meninas passam a acreditar em sua fictícia falta de capacidade por não verem exemplos de sucesso na área que estão estudando e por ouvirem afirmações aparentemente inocentes como: tudo bem, esse exercício estava muito difícil para você, imagina. Com o passar dos anos, as garotas, no início do fundamental, amavam matemática, saem da escola tendo a certeza de que a área não é para elas, mesmo aquelas que amam, né?
Para Paulo, isso só reforça a importância de trabalhar na escola as referências e possibilidades que as meninas podem não encontrar nem na mídia e, às vezes, nem na família. Bons exemplos ainda são raros, mas já aparecem em trabalhos pioneiros, como o da professora Gina Vieira Ponte, que traz biografias de mulheres de sucesso para o currículo. Ou o edital Elas nas Exatas, que selecionou 10 projetos como o Nativas Digitais, que estimulam alunas de escolas públicas a conhecerem conteúdos e profissões da área de tecnologia. Ao mesmo tempo que a escola é uma instituição que historicamente tem colaborado para que o machismo sobreviva, ela também tem o potencial de desconstruir essa cultura. É um dos ambientes mais eficazes para promover o respeito e a valorização mútuos. A solução sempre vai passar, de alguma maneira, pela coragem de debater gênero e sexualidade, todos os temas necessários, não? Terá falhado a escola que não consegue ensinar a ler e escrever, mas que não estimula a reflexão sobre as relações entre homens e mulheres. Se a escola corrige quando se trata de ensinar a norma culta da escrita, por exemplo, também deve corrigir quando há algum ataque à igualdade e à democracia. Defende Daniela Awad, que é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e autora do livro Feminismo. Que história é essa? O trabalho se torna mais necessário no momento em que a legislação se coloca na direção oposta ao avanço da sociedade. Na votação do Plano Nacional de Educação, o PNE, a palavra gênero saiu das diretrizes. A mobilização das meninas mostra como essa decisão foi equivocada. A escola está mudando de uma maneira que a legislação não consegue conter. No Rio de Janeiro, criam times de futebol feminino e desafiam os garotos, ou exigem uma discussão sobre os uniformes. No interior da Bahia, participam de um curso de matemática e programação só para garotas. E em São Paulo, aprendem que a união pode superar as desavenças. Elas mantêm a braveza das feministas clássicas, mas apenas quando têm direitos negados ou reduzidos pelo fato de serem mulheres. Bem-vinda e bem-vindo ao feminismo do século XXI. Terrível, né? A gente saber que no PNE foi excluída a palavra gênero. E, ao mesmo tempo, maravilhoso se dar conta de que as meninas estão falando sobre isto, né? Sobre este absurdo, porque nunca, como agora, é necessário a gente estar, né, se apropriando dessas diferenças e de como nós devemos cuidar delas. As diferenças existem e nós devemos cuidar bem delas para que a gente desenvolva respeito, né, e tolerância entre os seres humanos. Se não houver o debate dentro da escola, nesse momento, né, quando os adolescentes estão na sua fase, né, de discussão, né, e de procura de sentido e de significado para a vida, e se essa discussão não for feita dentro da família, que muitas vezes não é, e se a escola também não fizer, quem fará? Então, meninas, olha, vocês que estão aí nessa luta, né, uma luta boa, né, que é uma luta da indignação e de uma luta que quer encontrar, né, esse ponto de convergência e de respeito entre homens e mulheres, o nosso aplauso para vocês, que esse é um feminismo valiosíssimo para o nosso momento e para a pacificação no mundo. São 13 horas e 46 minutos,
O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares. Uma ótima tarde para todos vocês e até quarta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá.